Biomas. A Mata Atlântica. Conservar a biodiversidade é importante porque todos os seres vivos são necessários para o equilíbrio dos ecossistemas. O equilíbrio dos ecossistemas significa a continuidade da vida no planeta Terra. Mata Atlântica, um importante bioma. A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas e ecossistemas associados, manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos, entre outros. Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de km em 17 estados do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à ocupação e atividades humanas na região, hoje resta cerca de 29% de sua cobertura original. Mesmo assim, estima-se que existam na Mata Atlântica cerca de 20 mil espécies vegetais, 35% das espécies existentes no Brasil, aproximadamente, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Essa riqueza é maior que a de alguns continentes, a exemplo da América do Norte, que conta com 17 mil espécies vegetais, Europa, com 12,5 mil. Esse é um dos motivos que torna a Mata Atlântica prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Em relação à fauna, o bioma abriga, aproximadamente, 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climáticos, proteção de encostas e atenuação de desastres, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Interferências nos ecossistemas. As mudanças nos ecossistemas, a diversidade de seres vivos e ambientes no nosso planeta é imensa, mas existem alguns fatores que podem influenciar os ecossistemas. Pensar e compreender questões como estas é tão importante quanto conhecer a biodiversidade. A preservação da Mata Atlântica é imprescindível para a manutenção da flora e da fauna. Interações ecológicas. Você irá compreender como as diferentes espécies de seres vivos se relacionam entre si com outras espécies, de maneiras vantajosas ou não para ambas. No mundo natural, nenhum organismo existe em absoluto isolamento e cada um deles interage com o meio ambiente e outros organismos. As interações de um organismo com seu meio ambiente são fundamentais para a sobrevivência dele e o funcionamento do ecossistema como um todo. Em um ecossistema, encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos. Essas interações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos mantêm entre si. Algumas dessas interações se caracterizam pelo benefício de ambos os seres vivos ou de apenas um deles. Como exemplos de interações ecológicas, temos o inquilinismo, que é um tipo de associação em que apenas um dos participantes se beneficia, sem causar qualquer prejuízo ao outro. Nesse caso, a espécie beneficiada obtém abrigo ou, ainda, suporte no corpo da espécie hospedeira. Outro tipo de interação ecológica é a predação, onde há um predador, organismo que está caçando, que se alimenta de suas presas, o organismo que é atacado. Já no parasitismo, um organismo denominado parasita vive dentro ou sobre o corpo do outro organismo, chamado de hospedeiro, do qual retira alimento para sobreviver. Existem outras interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, mas também há interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, como é o caso da sociedade das abelhas. Um exemplo de interação ecológica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie é a sociedade. As abelhas são insetos que vivem em sociedades.
Elas são conhecidas há mais de 40 mil anos e contribuem para a polinização, ajudando enormemente a agricultura, a produção originária de mel, geleia real, cera e própolis. Uma colônia abriga entre 300 e 1000 indivíduos. Na colônia, cada abelha tem uma função específica. Existe a abelha rainha, as operárias e os zangões. As operárias constroem favos maiores para acomodar as larvas quando é época de multiplicação da colônia ou se uma nova rainha se tornar necessária, além de proteger a colmeia. O zangão também tem a função de proteger a colmeia de outros insetos que possam ameaçá-la, além de fecundar a rainha. A abelha rainha é personagem central da sociedade. Seu tamanho é quase 2 vezes maior do que o das operárias e suas funções, do ponto de vista biológico, é a postura de ovos e manter a ordem na colmeia. É a única fêmea com capacidade de reprodução.